bom dia. Hoje, terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Nós iremos começar nossa aula na disciplina de ciências. Vocês irão abrir na página 152, aqui embaixo, 152, e iremos dar continuidade ao estudo sobre as plantas. Nós vimos na aula passada que existem vários tipos de plantas, várias espécies. Nós vimos as plantas que vivem na terra, que são as terrestres, e vimos algumas que vivem na água, que são as aquáticas. Hoje nós iremos estudar as plantas que servem de alimentos, tá bom, gente? Porque existem plantas onde a gente se alimenta dela, ou das folhas, ou do fruto, ou da raiz, tá bom? Então, dependendo muito da planta, a gente utiliza as partes para se alimentar. Aí fala assim: para preparar o almoço, Juliana acompanha a avó até a horta do sítio. Juliana, por favor, pegue alguns tomates enquanto eu pego uma alface. Está bem, vovó. Aí nós vemos aqui que na horta da vovó tem bastante verduras, não é verdade? Algumas partes das plantas podem ser consumidas pelos seres humanos. Podemos comer a raiz, a folha, o caule, o fruto, a semente e até a flor de algumas plantas. Veja exemplos. Aí, gente, nós temos aqui embaixo, a alface, o tomate, nós temos a cenoura, certo? A alface nós ingerimos, nós comemos as folhas. O tomate é fruto, né? Nós comemos os frutos. E a cenoura, gente, é a raiz. Então, aqui nós vemos 3 tipos das partes das plantas que nós ingerimos, tá bom? A folha, o fruto e a raiz. Da alface, do tomate e da cenoura. Aqui na página seguinte, nós temos alguns cuidados que nós devemos ter com as plantas. As plantas são seres vivos. Vocês lembram ainda o que caracteriza um ser vivo? O ser vivo, gente, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre, certo? Então, essas são características dos seres vivos. E nós sabemos que as plantas, elas são seres vivos e é o único que produz seu próprio alimento, tá bom? As plantas produzem seu próprio alimento. Aí aqui a gente vê, as plantas são seres vivos, por isso elas precisam de certos cuidados para se desenvolver adequadamente. Veja seguir alguns exemplos desses cuidados. Aí, gente, aqui nós temos, cultivar a planta em um vaso com tamanho adequado para ela, regar, que é importante, sem água ninguém vive, principalmente as plantas, que são seres vivos também. Regar a planta com quantidade adequada de água, deixar as plantas em locais arejados e que recebam luz solar, porque também é importante a luz solar, não em excesso, gente. A luz solar, ela tem sua importância porque ela ajuda para nós seres humanos. Então, gente, nós devemos deixar ela tomando sol para ajudar na produção do alimento dela, tá bom? Outra coisa que nós devemos fazer é adubar o solo quando necessário. Não quebrar ou retirar parte das plantas. Gente, não é bom você quebrar ou retirar as partes das plantas. Quando a planta está crescendo em excesso, tipo, sem formato, é bom você podar, fazer com que ela não cresça de tamanho demasiado e o formato dela, certo? Aí é chamado podar, para você tentar colocar ela num tamanho legal, num tamanho bonito e tal. Mas se você for quebrar uma planta por quebrar, para maltratar, não faça isso, tá bom? Você ajuda a cuidar das plantas da residência onde vive, da sua escola, de seu bairro ou de seu condomínio? Em caso afirmativo, converse com os colegas sobre esse assunto. E na nossa página seguinte, nós temos a nossa atividade, que diz assim: observe o prato de salada. Aí nós temos aqui, gente, um prato bem bonito de salada. E na letra A, ele diz assim: sublinhe o nome da planta da qual comemos as folhas. Aí você vai lá na nossa atividade, vai sublinhar o nome da planta do qual comemos as folhas.
Circule os nomes das plantas das quais comemos os frutos. Você vai lá e vai circular, tá bom? E cite o nome de uma planta que você já comeu. Aí aqui você vai escrever a planta que você já comeu. Ajude Érica a escolher o objeto adequado para regar a planta. Para isso, ligue a planta a esse objeto. Aí tá aqui a Érica na dúvida cruel se ela vai regar com a pá, ou se ela vai regar com a tesoura de jardinagem, ou se ela vai regar com o regador. Aí, gente, vocês ajudem a Érica a fazer essa ação, tá bom? Bons estudos e até daqui a pouco.